boa noite para você. Em pouco mais de 24 horas, o Brasil provavelmente já saberá os resultados da mais acirrada disputa à presidência na história recente do nosso país. Uma campanha marcada pelo ineditismo de ter entre os concorrentes um ex-presidente da República, Lula, e o atual presidente Jair Bolsonaro, que polarizam votos e também paixões. Para falar sobre os possíveis movimentos finais que podem acontecer nesta reta finalíssima, nós recebemos o diretor da Quest, o Felipe Nunes, mais uma vez aqui com a gente. Tudo bem, Felipe? Boa noite. Boa noite, tudo bem, Lucas, Murilo, Orion, prazer estar aqui. Prazer é todo nosso. Nosso comentarista de política, Orion Teixeira, claro, escalado também. Ei, Orion. Boa noite, Lucas, Murilo, Felipe, prazer novamente. Boa noite a todos. E o nosso diretor de jornalismo da Band Minas, Murilo Rocha. Boa noite, Murilo. Boa noite, Lucas. Boa noite, Orion. Boa noite, Felipe. Ansioso aí para saber, né, as atualizações das pesquisas. Não vou te perguntar, Felipe, quem que vai ganhar no domingo? Mas não, achei que ia perguntar isso de cara. Mas de cara eu quero saber o seguinte, Minas Gerais vai ser esse estado decisivo como tem sido desde a redemocratização? Quem levar Minas provavelmente vai levar a disputa à presidência? Numa mesa de mineiro fica parecendo que a gente está puxando saco aqui pra gente. Talvez a gente Mas esteja. sim, é isso mesmo, né? Minas é o estado em que o vencedor nacional, nenhum presidente desde 89 conseguiu ganhar a eleição nacional sem ganhar em Minas. E esse ano não vai ser diferente. Para quem está nos assistindo, vai se lembrar que no primeiro turno, o dado mais impressionante foi exatamente o dado das intenções os votos válidos em Minas corresponderam quase que exatamente aos dados válidos nacionais. Até nos decimais. Exatamente. E agora isso está se reproduzindo, Lucas. Quando a gente olha para a última pesquisa Genial Quest publicada no estado, o número de voto válido em Minas, 52-48, bate exatamente com o resultado também da Genial Quest publicado para o Brasil, 52-48. Ou seja, Minas continua sendo essa representação, esse microcosmos do Brasil, com uma representatividade quase que espelhando o resultado nacional. Felipe, eu acredito que muita gente que está nos vendo deve estar pensando, pô, esses caras são cara de pau, falar de pesquisa ainda, né, eles erraram tudo no primeiro turno. Eu queria que você já falou disso, já falou de erros e acertos, eu queria que você voltasse a falar um pouquinho disso, até para a gente saber o que esperar amanhã. As pesquisas estão dando uma vitória do ex-presidente, estão apontando para a provável vitória do ex-presidente Lula. Então eu queria que você falasse, as pesquisas mais erraram, mais acertaram, o que dá para confiar nas pesquisas? Eu, na verdade, te agradeço. Toda vez que posso falar sobre esse assunto, eu acho que é pedagógico, né? As pesquisas pagaram, Murilo, no final do primeiro turno, pelo preço da fama, né? A fama, às vezes, tem os seus preços. E essa eleição, que foi uma eleição muito parada, vamos falar a verdade, a gente estava se acostumando a avião caindo, a facada, coisas dessa natureza. Esse ano não tivemos nada disso, foi uma eleição estável. Pouca coisa oscilou. O Lula começou a eleição com 45 de intenção de voto em pesquisa e terminou basicamente com isso, né? 45, 44. No caso, o Bolsonaro não, ele foi conseguindo acumular, cresceu, né, ao longo da campanha do ano, 10, 12 pontos, dependendo da pesquisa. Então as pesquisas ficaram muito famosas, tinha muito levantamento esse ano, acho que isso foi uma novidade importante. E o que a gente precisa explicar para quem está assistindo, porque de fato há essa dúvida, né? E infelizmente, o consenso hoje na sociedade brasileira é um consenso equivocado, tá? Eu vou pedir até licença para me alongar nisso, mas eu acho que é importante. O consenso que se tirou logo depois do primeiro turno foi o de que as pesquisas não conseguiram captar o Bolsonaro, como se o bolsonarismo fosse um movimento escondido, difícil de captar. Isso não é verdade. O que as pesquisas não conseguiram captar foi o Lula. Todas as pesquisas, todas, sem exceção, superestimaram o voto do Lula no primeiro turno. E acertaram. IPEC, Quest, Datafolha, IPESP, MDA, acertaram o resultado do Bolsonaro. Felipe, de onde você está tirando isso? Até escrevi já sobre isso, tem artigos, né, falando sobre esse assunto, não só meu, mas de outros pesquisadores. Basta a gente comparar votos totais nas urnas com os votos totais nas pesquisas. Por que tem que fazer isso, Murilo? Porque as pesquisas não foram criadas para acertar voto válido. Para acertar voto válido, você tem que ponderar o resultado por quem não vai votar. E as pesquisas não fazem isso. A imprensa, quando divulga o resultado, ela pega simplesmente o dado total, refaz uma conta e publica o válido. Isso está errado. Então, acho que um dos grandes aprendizados de 2022 é exatamente esse novo conhecimento de como usar a pesquisa. Então, dado que todos nós superestimamos o Lula nas pesquisas, todos, sem exceção,
Eu superestimei em 7 pontos. Teve instituto que superestimou em 10, outros em 15 pontos. Então, houve grandes superestimações, no caso do Lula. O que explica isso? Um dado que é fundamental para entender o segundo turno, a abstenção. O eleitor que disse que ia votar no Lula, não votou no Lula na urna. Quando ele fez isso, as pesquisas acharam que o Lula ia vir maior do que ele veio. Ué, Felipe, mas de onde você está tirando isso? Murilo, eu estou tirando isso quando eu comparo os dados da abstenção no Brasil com os dados do voto do Lula. Em Minas, por exemplo, a região norte e Jequitinhonha chegou a ter 40% de abstenção. Ou seja... E a média é 20. A média é 20. Né? Se você olha o mapa da abstenção em Minas Gerais, para ficar aqui só no nosso quintal, podia falar da Bahia, do Maranhão, de outros lugares, mas só em Minas a gente vê que a parte de baixo do mapa está branquinha ali, como quem diz, todo mundo foi votar, né, quando você faz o gráfico da abstenção, e para cima de Belo Horizonte, quanto mais para cima a gente vai, maior a abstenção. Então, as pesquisas... Por que isso não vai acontecer de novo? Por que isso não pode acontecer de novo? Perfeito, ótimo ponto. O motivo principal é que nós aprendemos no primeiro turno que é preciso ponderar o resultado de intenção de voto pela abstenção. Então, por exemplo, o que a Quest está fazendo? A Quest trouxe para o Brasil uma novidade que é a incorporação do que chama-se nos Estados Unidos de Likely Voter Model. O que é isso? É um modelo estatístico que pondera o resultado pelo eleitor que tem mais ou menos chance de ir votar. Ou seja, Murilo, hoje, no resultado que a Quest está dando em Minas e no Brasil, por exemplo, eu não estou mais apresentando o resultado bruto, aquele que sai simplesmente da amostra final. Eu pego as intenções de voto e na hora de calcular voto válido, eu pondero, dentro da minha amostra, quais são aqueles eleitores que têm mais ou menos chance de ir votar. De ir ou não votar. E aí, quando você desconta a abstenção, você tem mais chance de chegar próximo do resultado. Felipe, voltando à importância geopolítica. Eu te agradeço pela pergunta, porque eu acho que ela é pedagógica, ela é muito importante para quem está nos assistindo. Voltando à importância geopolítica de Minas Gerais na eleição nacional. Do primeiro turno para o segundo turno, houve uma mudança política, que é o governador Romeu Zema, bem reeleito, que no primeiro turno ficou neutro e entrou no segundo turno abraçando a candidatura de Bolsonaro. Ele não vai conseguir fazer transferência de votos, mudança de votos, ou isso não existe? Vamos falar de duas coisas. Uma de história e a outra de pesquisa. Então, na história, a gente se esquece disso, mas é bom lembrar para quem está assistindo. Aécio foi eleito no primeiro turno, Anastasia foi eleito no primeiro turno, Pimentel foi eleito no primeiro turno e agora Zema foi eleito no primeiro turno. Ou seja, é bom a gente começar a tratar o mineiro como um eleitor que gosta de resolver logo o assunto no primeiro turno. Já são 4 governadores, isso para não ir mais longe ali na história, tá? Por que eu estou dizendo isso? Porque, historicamente, esses governadores não foram capazes de ajudar, como se imaginava, os seus candidatos a presidente nas eleições nacionais. Aécio e Anastasia não conseguiram definitivamente mudar o jogo para Alckmin e Serra em Minas, né? E aí tem gente que diz, tinha corpo mole, eles não fizeram o que queriam, né, o que podiam. Pimentel ajudou um pouquinho mais Dilma em 2014, mas não foi aquela mudança absurda. Esse ano, a dúvida é se o Zema iria, de fato, entrar na campanha. Os esforços que eu vejo do governador, Ion, apontam na direção de que sim, ele está se esforçando. Ele tem feito reuniões no interior do estado, ele tem feito conversas com lideranças, ele tem dado entrevistas, ele apareceu no programa de televisão do presidente, ou seja, a atitude do Zema é diferente do que Aécio e Anastasia tiveram lá atrás. Mas o que a gente resolveu fazer para ter certeza se isso ia dar resultado? A gente perguntou para o eleitor, olha, nesse segundo turno, a gente fez exatamente a pergunta que você acabou de me fazer, nesse segundo turno o Zema está apoiando o Bolsonaro. E aí? Isso aumenta ou diminui a sua chance de votar em Bolsonaro? O que a gente descobriu? 68% dos mineiros dizem que isso não faz a menor diferença no voto deles. 23% falam, isso aumenta a minha chance de votar em Bolsonaro. E aí você tem outro percentual menor, 7%, 8%, que diz que diminui a chance de votar em Bolsonaro com o apoio do Zema. Ou seja, parece que o apoio é pequeno, o efeito é pequeno. Mas para ter mais certeza do tamanho dele, Orion, e eu estou te contando isso aqui de maneira exclusiva, né? A gente fez um cruzamento entre os tipos de eleitores. Então, olha só, dentro dos eleitores que hoje votam no Lula, 4% falam assim, com o apoio do Zema, eu aumento a chance de votar em Bolsonaro.
No eleitor da Tebet, 16% desses eleitores dela dizem, com o apoio do Zema eu aumento a chance de votar no Bolsonaro. Então, o Zema, sim, tem condições, tem potencial de gerar efeito. Mas qual é o tamanho do efeito? Se essa pesquisa que eu estou trazendo para vocês aqui, em primeira mão, estiver correta, isso significa que o Zema, no máximo, pode fazer aquilo que ele disse na imprensa essa semana. Empatar o jogo em Minas, mas não virar o jogo em Minas. Porque se você faz a conta dos 4% do Lula mais os 16% da Tebet, que é onde você tem como transferir voto, isso dá aproximadamente 2,5% de votos totais, o que daria em votos válidos uma diminuição de empate. Ou seja, Orion, o Zema disse isso, né? Ele falou claramente, que avisou o presidente que mineiro demora a mudar de voto. Então, para ter calma, aquilo é um recado, né? Minha avaliação política. Não estamos conseguindo fazer aquilo que gostaríamos, mas estamos fazendo o nosso melhor. E eu acho que o melhor que o Zema pode fazer hoje, segundo a pesquisa, até esse momento, é empatar o jogo. Uma virada em Minas parece improvável nesse momento. O Felipe, essa última pesquisa que você trouxe de Minas, recorte de Minas, divulgado na quarta-feira, trazia Lula com 45, se eu estiver errado, você me fala, votos totais 45, e Bolsonaro com 40, a manutenção dos 5 pontos de diferença. Mas tinha um dado lá que me chamou a atenção, não só minha, de muita gente, 8% de indecisos. Ou seja, em tese, então, poderia até virar esse jogo aqui em Minas. Quem são esse? Por que numa eleição tão, tão aguda, onde os candidatos têm posições tão claras, quem são esses 8% de indeciso? Né? Como explicar esses 8% de indeciso? Murilo sempre com as perguntas para contar os segredos, né? Então vou te contar, viu, Murilo? Só porque é você. Quando você abre esse dado, o que a gente descobre é que a maior parte desse eleitor é o eleitor que votou na Simone Tebet no primeiro turno e está indeciso para que lado vai no segundo. Quando eu vi a campanha do PT trazendo a Simone Tebet essa semana para dar entrevista, para fazer roadshow, para conversar com o eleitor, para ir em 3 cidades, eu disse, opa, estão ali entendendo, tem alguma coisa ali, e a pesquisa confirma o que provavelmente eles estão vendo lá em pesquisas internas, né? Esses 8% totais, na sua grande maioria, estão compostos pelo eleitor da Tebet. Então, o debate que aconteceu, sobretudo, foi um debate focado no eleitor da Tebet. Ali que está a disputa relevante para Minas Gerais. Então, por que esse eleitor é importante? Porque esse eleitor, primeiro, acha que os dois merecem uma segunda chance. É um eleitor que tem tanto medo do PT como tem medo do Bolsonaro continuar. É um eleitor que tem rejeição aos dois candidatos. Ou seja, esse eleitor que hoje está indeciso vai ter muita dificuldade de tomar uma decisão final em relação ao candidato dele. É por isso que eles estão indecisos ainda. Bom, a gente tem muito ainda para conversar com o Felipe Nunes, mas agora a entrevista coletiva vai para sua pausa e volta já já. De volta com a entrevista coletiva que hoje recebe o cientista político e diretor da Quest, o Felipe Nunes. Felipe, você trouxe alguns números aqui no nosso primeiro bloco e até conversando aqui também nos bastidores, você comentou também de uma pergunta que vocês fazem, que vocês na Quest fazem para os eleitores sobre quem vocês acham que vai ganhar a disputa presidencial e mesmo o eleitor bolsonarista, pelo que eu entendi, fala que acredita numa vitória, possível vitória do ex-presidente Lula. Mas, aí te pergunto, fazer pesquisa nesse contexto bolsonarista que o país vive, com o eleitor muito radicalizado, muito crítico da pesquisa, muito crítico do trabalho dos institutos, não é mais difícil aferir com mais precisão essa realidade? É sim, Lucas, é mais difícil sim, e é por isso que a gente tem que tomar mais cuidado, né? Como tomar mais cuidado? Tem que ter, né? A gente aprendeu em 2016, os institutos de pesquisa nos Estados Unidos erraram muito por conta da previsão de que a Hillary ganharia, mas na verdade o Trump ganhou. E eles fizeram algo que eu até sugeri aos meus colegas aqui no Brasil, que a gente também faça, que é se reunir no final da eleição e a gente soltar um grande relatório analítico dos aprendizados que os institutos tiveram. Os americanos fazem isso há muitos anos, né? E eu torço para que a gente consiga fazer isso aqui, juntar os principais pesquisadores do Brasil em torno disso. Mas sabendo do que aconteceu em 2016, o que a gente tem feito desde lá de trás? A gente tem alguns controles na amostra exatamente para entender se o dado carrega consistência. Eu vou te dar o exemplo mais claro, que é o seguinte.
a gente pergunta para o eleitor, no fim do questionário, em quem você votou em 2018. Lá nas pesquisas do primeiro turno. No segundo turno de 18, você votou em quem? Bolsonaro ou Haddad? E, consistentemente, ao longo do primeiro turno, quem está assistindo pode pegar os relatórios que vai ver o que eu estou dizendo, a gente sempre mostrava o Bolsonaro entre 39% e 42% de votos totais. Ele teve 41%. E o Haddad entre 30% e 33%. Ele teve 32%. Ou seja, o que eu estou querendo te dizer com isso é que as nossas amostras estavam sempre calibradas, Sim. tanto com bolsonaristas como com eleitores do Haddad. E para melhorar a análise de consistência, a gente cruzava esse dado com o dado do voto no primeiro turno desse ano. O que isso nos dá? Tá. Uma projeção de qual é o percentual do eleitor do Bolsonaro, de 18, que está votando, que está dizendo na pesquisa que vota no Bolsonaro esse ano. Entendi. Você concorda comigo? Se a amostra tivesse muito desbalanceada, a gente já está vendo um monte de gente que diz, se fosse sacanagem, né? Organizada. A gente já está vendo um monte de gente dizendo que votou no Bolsonaro em 2018, mas não votando esse ano ou vice-versa. E não é verdade. A amostra é muito calibrada nesse sentido. Então, isso não é um tema, embora que preocupe, claro, a gente, estamos atentos a isso e tal. Mas é um mecanismo que vocês estão usando para conseguir equilibrar isso. Exatamente. Felipe, como é que parece, pelo que as pesquisas mostraram, um voto muito cristalizado, né, do eleitor? A gente teve fatos relevantes no segundo turno. Tudo bem, não teve uma facada, não teve uma queda de avião, mas tivemos Roberto Jefferson dando tiro, jogando granada. Enfim, redes sociais muito ativas, né, com influenciadores fazendo um jogo muito forte, tanto do lado de Bolsonaro como do lado do Lula também, que parece que aprendeu, né, ganhou aliados importantes aí, o Janones, o próprio Felipe Neto e tal. Mas nada disso parece ter influenciado muito. Como é que foi essa linha das pesquisas aí ao longo do segundo turno? Murilo, eu acho que esse é um dos eventos mais importantes, um dos aprendizados mais importantes dessa eleição. O eleitor brasileiro está cristalizando a sua atitude política. Hoje, o Brasil tem claramente uma esquerda e uma direita organizados. As eleições no Brasil, desde 89, sempre foram pautadas pelo antipetismo. Você tinha sempre o candidato do PT e sempre o candidato anti-PT. O Collor foi o anti-PT, depois o Fernando Henrique foi o anti-PT, depois, né, o PSDB continuou sendo o anti-PT, até que em 18 o Bolsonaro ocupou esse lugar. E o que o Bolsonaro fez foi transformar o antipetismo em algo muito maior, né? O Bolsonaro hoje é, além do antipetismo, do representante do antipetismo, um representante legítimo da direita brasileira. Então, a organização desses polos políticos entre esquerda e direita, que na minha avaliação vai caminhar também para uma cristalização ao longo do tempo, vai ser mais devagar, mas também dentro do Congresso, você vai ter mais claro esses blocos de governo e oposição, direita e esquerda, isso para mim é uma evolução política, né? Quando a gente olhava para a democracia norte-americana e via os republicanos e democratas disputando o poder, revezando o poder, a gente sempre achou isso algo positivo. E o Brasil tinha mais dificuldade de enxergar onde é que estava essa cristalização. Hoje eu acho que nós, cientistas políticos, podemos enxergar com mais facilidade que essa cristalização está exatamente no antipetismo como um polo e o petismo como outro polo. E em volta deles você tem grupos políticos que se organizam. Só complementar, então você acha que o centro está perdendo espaço e vai até, né, nós estamos vendo fusão de partidos, isso tende a acelerar, inclusive, talvez reduzirmos esse número de partidos? Eu acredito que sim. Eu acho que a polarização política ela é mais fácil para o eleitor engolir, é mais fácil para o eleitor entender. E numa eleição presidencial tão personalista, né, vocês abriram o programa falando corretamente, você tem 2 presidentes se enfrentando esse ano, com esse personalismo que é típico do nosso sistema eleitoral. Associado ao fato de que os polos estão se cristalizando, a tendência é que o centro perca cada vez mais espaço. Isso talvez explique, por exemplo, por que o Zema fez a opção no segundo turno de tão declaradamente ir para o colo do bolsonarismo. Porque ele não, o Partido Novo dele não fez deputado em Minas, né? Não fez deputado no Brasil. Quer dizer, ou é de um lado ou é de outro. Eu acho que isso, Murilo, está se consolidando como uma tendência que, eu repito, na minha avaliação, é uma evolução democrática. Porque é importante que a gente tenha polos, até para que as propostas, as visões de mundo se sintam legitimamente representadas. Dá mais referência para o eleitor, né? Agora, você sempre falou que nessa polarização política, extrema-direita, extrema-esquerda, quer dizer, isso refletiu também na sociedade. Há uma polarização social,
que reflexo nós vamos ter daqui para frente, o day after, ou after day, vice-versa, quer dizer, vamos ter um terceiro turno, o que vai ter depois desses resultados de domingo? Olha, Orion, você está trazendo um tema que já me preocupa há algum tempo, né? Eu já escrevi sobre polarização afetiva e polarização social, justamente porque eu acho que ela é definitiva no Brasil, né? É muito interessante para um cientista político e preocupante para o cidadão brasileiro ver que a tolerância da sociedade com o outro grupo político a intolerância está aumentando. Hoje, cada vez mais gente diz que não gostaria que os seus filhos se casassem com alguém de um viés político diferente. Hoje as pessoas estão cada vez menos tolerantes com as visões políticas dos outros. Imagina, Orion, um dos nossos últimos surveys desse segundo turno, tem 60% de eleitor dizendo que acha um absurdo que o outro vote do jeito que vota. Quer dizer, como assim? Democracia é exatamente o sistema político de resolver os nossos conflitos, né, por meio do voto. Então, deveria ser natural que o outro fosse respeitado na visão política dele. Ou seja, o que eu estou dizendo é que eu acho que a gente vai ter... Eu não sei se o nome terceiro turno é o melhor nome, porque ele sugere, de certa maneira, uma lógica de rompimento. Eu não vejo rompimento institucional possível, seja qual for o resultado de domingo. Não vejo mesmo, né? Mas eu vejo que o bolsonarismo e o petismo, o lulismo, vão permanecer na sociedade como valores daqui para frente. Eles não vão acabar com a eleição. Então a eleição não acaba no domingo, porque essa disputa vai continuar, o sentimento de derrota ou de vingança, de certa maneira, vai permanecer. Por isso eu estou preocupado, porque eu acho que isso pode atrapalhar a capacidade de qualquer governo de gerar a estabilidade necessária para que a gente tenha um crescimento econômico sustentável. Embora você tenha dito que é evolução. Então, mas esse é o ponto, é que quando você cristaliza ideologia, você pode cristalizar ela sem necessariamente criar disputa afetiva, né, de achar que o outro é seu inimigo. É bom você ter a direita e a esquerda, o mundo inteiro é assim, na França, na Inglaterra, na Espanha, em Portugal, nos Estados Unidos, é bom você ter os dois polos organizados. O problema é que nós estamos passando do ponto. A gente não quer vencer, a gente quer eliminar o outro. Exato, isso é um perigo, né? Então, eu por um lado vejo essa evolução, mas por outro espero, inclusive, que as lideranças políticas brasileiras tenham a responsabilidade de entender que a eleição acaba no domingo. Isso é importante. Você sabe, Orion, quando eu estou dando aula na UFMG, lá para os meus alunos sobre democracia, eu falo isso. Mais importante do que o comportamento do vencedor numa democracia é o comportamento do derrotado. São os derrotados que garantem a estabilidade política de um regime, porque eles têm que aceitar a derrota. Isso é mais importante do que qualquer coisa. Esse distensionamento que você está falando, ele parece tão difícil nesses tempos atuais, que talvez começaram com Trump e o Bolsonaro aqui neste modelo brasileiro também, e pelo que a gente observa nas redes sociais. Eu queria te ouvir um pouco sobre isso também, porque parece que essa campanha tradicional que a gente fica de televisão, rádio, que foi a bola da vez aí da semana por parte do presidente Bolsonaro, isso está muito escanteado. Parece que a batalha hoje é toda digital. É isso mesmo ou eu estou viajando? Eu acho, Lucas, que a TV continua tendo um papel importante de falar para o eleitor mediano. Ou seja, as grandes teses da eleição acabam aparecendo na TV. Mas é que antigamente a TV sozinha conseguia persuadir, mobilizar, sim, engajar. Hoje não. Hoje a TV é muito mais passiva. Hoje as pessoas olham para os recados televisivos com certa desconfiança. Então, embora ela continue importante para construir, a destruição que acontece nas redes está cada vez ganhando mais força, né? E essa destruição de imagem, de reputação, de nomes que está acontecendo nas redes sociais, ela é definitiva. Se as plataformas não mudarem os seus algoritmos para permitir com que a gente tenha acesso ao diferente, a quem pensa diferente da gente, ao quem diz, né, aos perfis de quem diz coisa diferente da gente, ou a gente vai cada vez mais se atomizar, se fechar em nós mesmos e só ouvir e repetir aquilo que a gente já concorda. Você acha que afeta bem os veículos enquanto fonte de informação? Sem dúvida nenhuma. Eu acho que o jornalismo nunca foi tão importante e nunca foi tão importante a gente defender a informação como é construída nos veículos. Por quê? Porque hoje qualquer um pode construir informação sem checagem, sem responsabilidade de veracidade, sem nada. Joga-se simplesmente uma opinião. Eu vi vários exemplos esse ano de reacts, né? Você tem ali alguma coisa e alguém na frente do YouTube ali fazendo uma menção. Você não sabe nem quem é aquela pessoa, mas por estar no YouTube, por ser um vídeo,
tem a ideia de credibilidade. Então, acho que a gente precisa fortalecer os veículos. Gente, não estou aqui defendendo acabar com a internet, pelo amor de Deus, eu sou um estudioso de internet, mas precisamos fortalecer o papel dos jornalistas, precisamos fortalecer o papel que vocês têm como defensores da veracidade, né, das notícias, das informações. Acho que o Brasil e o mundo precisam pensar sobre isso daqui para frente. Felipe, a gente tem 1 minuto e meio. O que mais que a gente não perguntou que você consegue sintetizar em 30 segundos para a gente dar uma boa noite? Nós falamos de cristalização de posição política, nós falamos de polarização afetiva, nós falamos de abstenção, mas nós deixamos 2 coisas de fora. Primeiro, o Congresso Brasileiro, que vai ajudar ou atrapalhar o próximo presidente, é um Congresso à direita. Muita direita. Consolidou-se um Congresso à direita e isso, obviamente, tem relevância no processo político. E o segundo é o que a máquina política continua tendo muita importância. O presidente Bolsonaro usou muito bem a máquina no primeiro e no segundo turno e, com isso, conseguiu transformar uma eleição que lá atrás parecia difícil para ele numa eleição possível. Né? Ou seja, ele chegou no jogo, está chegando agora nesse domingo, competitivo. Só quando você fala usar bem, é usar muito a máquina. Usar muito, Ou seja, o que eu estou dizendo, usar muito, usou bem para os fins dele. Sim. Ele olhando para uma lógica eleitoral. Então, acho que isso são marcas importantes que vão ficar para depois de 22. Felipe, obrigado. Boa noite. Obrigado, eu que agradeço. Orion, boa noite. Boa noite, foi um prazer. E Murilo também. Boa noite. E um obrigado a você que acompanhou até aqui o Entrevista Coletiva. Amanhã, cobertura especial da Band a partir das 6h30 da noite. Um bom voto para você e um bom fim de semana. Tchau.